Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós vamos considerar o estudo da sentinela com o tema Muitos serão levados à justiça. Assunto está muito interessante. Então vamos juntos considerar a base da palavra de Deus. Vamos então para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, espero que esteja tudo bem com vocês, com seus familiares, que Jeová sempre possa estar abençoando a sua vida. Apenas lembrando, se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal, ative o sino, faça o seu comentário no final do vídeo e se você gostar do conteúdo, deixe o seu like, para que assim esse vídeo possa estar chegando a mais pessoas, tá bom? Então vamos juntos agora considerar o estudo 40, tema Muitos serão levados à justiça. Então nós vamos fazer essa consideração à base de leitura, perguntas e resposta. Então o texto temático Daniel 12:3, os que levam muitos à justiça brilharão como as estrelas para todo o sempre. Então o que veremos nesse estudo? Neste estudo, vamos ver um ajuste de entendimento com relação ao grande programa de ensino descrito em Daniel 12, 2 e 3. Vamos estudar quando isso vai acontecer e quem vai participar desse programa. Também vamos ver como esse programa de ensino vai ajudar todos na Terra a se preparar para o teste final do reinado de 1000 anos de Cristo. Então, mais um ajuste de entendimento, hein? Vamos ficar ligado. Então vamos fazer a leitura do 1, que diz assim: Que dia maravilhoso vai ser quando a ressurreição começar durante o reinado de 1000 anos de Cristo. Todos que já perderam alguém na morte estão contando os dias para isso acontecer, e Jeová também. Imagine a alegria que vai tomar conta da terra quando famílias estiverem juntas de novo. Como vimos no último estudo, os justos, aqueles que já têm o nome escrito no livro da vida, vão ter uma nova ressurreição de vida. Talvez muitas das pessoas que nós amamos sejam ressuscitadas logo depois do Armagedon. Além disso, os injustos, incluindo aqueles que não tiveram oportunidade suficiente para conhecer a Jeová e servir a Ele antes de morrer, vão ter uma ressurreição de julgamento. Então a pergunta 1: que coisas emocionantes vão acontecer durante o reinado de 1000 anos? Então a resposta: muitos serão ressuscitados, os justos, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, e os injustos, aqueles que não tiveram oportunidade suficiente para conhecer a Jeová, terão uma ressurreição. Então nós lá, vivos, receberemos essas pessoas. Vamos fazer a leitura do 2 e do 3. Todos os ressuscitados vão precisar ser instruídos. Para isso, vai ser necessário criar o maior programa de ensino da história. Por quê? Bem, os injustos vão ter que aprender sobre Jesus, o reino de Deus, o resgate, a importância do nome de Jeová e a questão da soberania de Deus. Até os justos vão ter que ser atualizados sobre tudo que Jeová revelou aos poucos a respeito do seu propósito para a terra. Alguns desses justos morreram muito antes de a Bíblia ter sido terminada. Realmente, tanto os justos como os injustos vão ter muita coisa para aprender. Neste estudo, vamos ver a resposta para as seguintes perguntas. Como vai ser esse programa de ensino mundial? Para a pessoa ter o nome de um modo permanente no livro da vida, faz alguma diferença a sua reação a esse programa de ensino? É muito importante saber a resposta a essas perguntas. E, como vamos ver, algumas profecias emocionantes dos livros de Daniel e de Apocalipse vão nos ajudar a entender melhor o que vai acontecer depois que os mortos forem ressuscitados. Mas primeiro, vamos ver alguns acontecimentos empolgantes que foram preditos em Daniel 12, 1 e o 2. Então, antes da pergunta, vamos fazer a leitura de Isaías 11, 9 e 10, que diz assim:
não se causará dano nem ruína em todo o meu santo monte, porque a terra certamente ficará cheia do conhecimento de Jeová, assim como as águas cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé se levantará como sinal para os povos. As nações recorrerão a ele em busca de orientação, e a morada dele se tornará gloriosa. Então, pergunta parte A. De acordo com Isaías 11, 9 e 10, o que vai ser o maior programa de ensino da história? Então, a resposta será quando os justos e os injustos aprenderem sobre Jesus, o reino de Deus, o resgate, o nome de Jeová e a questão da soberania de Deus. Porque muitos morreram sem ter visto o cumprimento dos propósitos de Jeová, e outros morreram sem a própria Bíblia ter sido terminada. Então eles vão ter que aprender muitas coisas. Parte B, o que vamos ver neste estudo? Então vamos ver como vai ser esse programa de ensino mundial e como a pessoa pode ter seu nome permanente escrito no livro da vida, de acordo com como ela vai reagir ao programa de ensino. Subtítulo: Os que dormem no pó acordarão. Leitura do 4, Daniel 12:1 diz assim: Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que está de pé a favor do povo a que você pertence. E haverá um tempo de aflição como nunca houve, desde que começou a existir nação até aquele tempo. Naquele tempo seu povo escapará, todo aquele que se achar inscrito no livro. O livro de Daniel revela a ordem em que as coisas vão acontecer no tempo do fim. Por exemplo, Daniel 12:1 diz que Miguel, que é Jesus Cristo, está de pé a favor do povo de Deus. Essa parte da profecia começou a se cumprir em 1914, quando Jesus se tornou rei no reino de Deus. Mas Daniel também disse que Jesus se levantará durante um tempo de aflição como nunca houve, desde que começou a existir nação até aquele tempo. Esse tempo de aflição é a grande tribulação mencionada em Mateus 24:21. Jesus se levanta no sentido de que ele age para defender o povo de Deus. E ele faz isso no fim desse tempo de aflição, ou seja, no Armagedom. O livro de Apocalipse se refere a esses como uma grande multidão que sai da grande tribulação. Então a pergunta: o que Daniel 12:1 revela sobre o que vai acontecer no tempo do fim? Então a resposta ali mostra que Miguel, que é Jesus Cristo, está em pé a favor do povo. Isso começou em 1914. E ele vai se levantar durante um tempo de aflição. Esse tempo de aflição é a grande tribulação. E ele vai fazer isso para defender o povo de Jeová, findando no Armagedom. Leitura do 6. O que vai acontecer depois de a grande multidão sobreviver a esse tempo de aflição? Daniel 12:2 nos ajuda a saber. Essa profecia não está se referindo a uma ressurreição simbólica ou ao fato de o povo de Deus voltar a ser ativo em sentido espiritual nos últimos dias, como entendíamos antes. Na verdade, essa profecia de Daniel está falando sobre a ressurreição dos mortos que vai acontecer no novo mundo. Por que podemos dizer isso? A palavra pó também foi usada em Jó 17:16 como sendo o mesmo que a sepultura. Isso indica que Daniel 12:2 está falando da ressurreição literal que vai acontecer depois que os últimos dias tiverem terminado e depois da batalha do Armagedom. Então vamos fazer a leitura de Daniel 12:2, que diz assim: E muitos dos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a desonra e para o desprezo eterno. Então a pergunta do 6, o que vai acontecer depois de a grande multidão sobreviver à grande tribulação? Então a resposta
Então, após a tribulação, haverá uma ressurreição daqueles que estavam mortos. Então, antes nós entendíamos que seria em sentido espiritual, né? Onde voltaria a atividade. Mas, na verdade, não é isso. Então, quando se refere à palavra pó, que é sepultura, então está indicando que haverá uma ressurreição depois do Armagedon. Leitura do 7. Mas o que Daniel 12:2 quer dizer quando fala que alguns vão ser ressuscitados para a vida eterna? Isso significa que os ressuscitados que continuarem a aprender sobre Jeová e Jesus e que obedecerem a eles durante os 1000 anos vão, por fim, receber a vida eterna. Essa vai ser uma ressurreição melhor do que as que aconteceram no passado. Por quê? Porque aquelas pessoas imperfeitas que foram ressuscitadas morreram de novo. Então a pergunta parte A. Em que sentido alguns vão ser ressuscitados para a vida eterna? Resposta: no sentido de continuarem a aprender sobre Jeová e Jesus e obedecer a Ele durante os 1000 anos. Só assim terão vida eterna. Parte B. Porque essa é uma ressurreição melhor. Porque os que forem ressuscitados após o Armagedon terão a oportunidade de vida eterna. E as pessoas do passado que foram ressuscitadas, elas morreram de novo porque eram pessoas imperfeitas. Leitura do 8. Mas nem todos os ressuscitados vão querer ser ensinados por Jeová. A profecia de Daniel diz que alguns vão ser ressuscitados para a desonra e para o desprezo eterno. Por causa de sua atitude rebelde, essas pessoas não vão ter seus nomes escritos no livro da vida, nem vão receber a vida eterna. Pelo contrário, elas vão receber o desprezo eterno, ou seja, vão ser destruídas. Em Daniel 12:2, fala do que vai acontecer com os ressuscitados de acordo com o que eles fizeram depois da ressurreição. Alguns vão ter vida eterna, outros não. Então a pergunta: o que significa alguns serem ressuscitados para a desonra e para o desprezo eterno? Então a resposta significa que se eles não se adequar ao ensino que vai ter durante os 1000 anos, eles vão ser destruídos para sempre. Então, com certeza, vai ser desonra e desprezo eterno. Subtítulo: Levam muitos à justiça. Então, leitura do 9 e do 10. Então, inicialmente, Daniel 12:3 diz assim: E os que têm discernimento brilharão tão claramente como os céus, e os que levam muitos à justiça como as estrelas para todo o sempre. O que mais vai acontecer depois do tempo de aflição? Além do que já vimos em Daniel 12:2, o versículo 3 fala de outra coisa que vai acontecer depois da grande tribulação. Quem são os que brilharão tão claramente como os céus? Mateus 13:43 nos ajuda a encontrar a resposta. Esse texto diz: Naquele tempo, os justos brilharão tão claramente como o sol no reino do seu Pai. Pelo contexto desse versículo, vemos que Jesus estava falando sobre os filhos do reino, seus irmãos ungidos, que vão servir com ele no seu reino no céu. Então, Daniel 12:3 deve estar se referindo aos ungidos e ao trabalho que eles vão fazer durante o reinado de 1000 anos. Parte A. O que vai acontecer depois da grande tribulação, de acordo com Daniel 12:3. Então a resposta: os que têm discernimento brilharão tão claramente como os céus. E a parte B: quem vai brilhar tão claramente como os céus? Resposta: são os ungidos. Dando continuidade, vamos fazer a leitura do 11 e do 12. Como os ungidos vão levar muitos à justiça? Os ungidos vão trabalhar de perto com Jesus Cristo para coordenar o programa de ensino que vai ser feito na terra durante os 1000 anos. Além disso, os 144.000 não vão servir só como reis, mas também como sacerdotes.
E como sacerdotes, eles vão ajudar na cura das nações, levando a humanidade pouco a pouco à perfeição. Sem dúvida, essa vai ser uma grande alegria para os ungidos. Mas quem são esses muitos que vão ser levados à justiça? Esses incluem aqueles que sobreviverem ao Armagedon, os ressuscitados, e os que talvez nascerem no novo mundo. No final dos 1000 anos, todos os que estiverem vivendo na terra serão perfeitos. Mas quando essas pessoas vão ter seus nomes escritos no livro da vida de modo permanente? Então a pergunta: o que os ungidos vão fazer durante os 1000 anos? Então a resposta: junto com Jesus, eles vão coordenar o programa de ensino. E eles servirão como sacerdotes, onde ajudarão na cura das nações, levando a humanidade pouco a pouco à perfeição. Subtítulo: o teste final. Leitura do 13 e do 14. Temos que nos lembrar que as pessoas não vão automaticamente ganhar a vida eterna só porque são perfeitas. Pense em Adão e Eva. Eles eram perfeitos, mas para ter vida eterna, precisavam mostrar que eram obedientes a Jeová. Infelizmente, eles não foram obedientes. No final dos 1000 anos, todos na Terra vão ser perfeitos. Mas será que todos vão apoiar plenamente a soberania de Jeová para sempre? Ou será que alguns vão ser como Adão e Eva, que acabaram sendo infiéis mesmo sendo perfeitos? Essas perguntas vão ter que ser respondidas, mas como? Pergunta do 13 e 14. O que todas as pessoas perfeitas na Terra vão ter que mostrar antes de receber a vida eterna? Então a resposta: elas vão ter que mostrar que realmente são fiéis, obedientes a Jeová. Leitura do 15 e o 16. Satanás vai ser preso por 1000 anos. Durante esse tempo, ele não vai poder desencaminhar ninguém. Mas no final dos 1000 anos, Satanás vai ser solto e vai tentar desencaminhar as pessoas. Nesse teste final, todos os humanos perfeitos vão ter a oportunidade de mostrar claramente se respeitam o nome de Jeová e se apoiam sua soberania. O que cada um fizer durante o teste de Satanás vai determinar se seu nome vai ser escrito de modo permanente no livro da vida. A Bíblia diz que algumas pessoas, não sabemos quantas, vão ser infiéis, assim como Adão e Eva, e não vão aceitar a soberania de Jeová. O que vai acontecer com elas? Apocalipse 20:15 diz: quem não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Todos que forem rebeldes vão ser destruídos para sempre. Mas a maioria das pessoas vai passar no teste final, e o nome delas vai ser escrito de modo permanente no livro da vida. Então a pergunta do 15 e 16, parte A: quando toda a humanidade vai ter a chance de mostrar que é leal a Jeová? Então vai ser no final dos 1000 anos, quando Satanás for solto e fizer o teste final. Parte B: qual vai ser o resultado do teste final? Então aqueles que não forem fiéis a Jeová, eles serão lançados no lago de fogo, que é a destruição eterna. Subtítulo: durante o tempo do fim. Leitura do 17. É muito animador pensar sobre o que vai acontecer no futuro. No entanto, Daniel também recebeu de um anjo uma informação importante sobre os nossos dias, o tempo do fim. O anjo disse para Daniel: o conhecimento verdadeiro se tornará abundante, ou seja, o povo de Deus iria entender melhor as profecias do livro de Daniel. Por outro lado, o anjo também disse que os maus fariam o que é mal, e nenhum dos maus entenderia. Então a pergunta do 17: o que o anjo disse para Daniel que iria acontecer nos nossos dias? Então a resposta: o anjo disse que o conhecimento se tornaria abundante e que os maus fariam o que é mal e nenhum dos maus entenderia. Então vamos fazer a leitura de Daniel 12, que diz assim, versículo 4. Quanto a você, Daniel, mantenha em segredo as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Muitos farão uma busca
e o conhecimento verdadeiro se tornará abundante. Versículo do 8 ao 10. Quanto a mim, ouvi, mas não consegui entender, de modo que perguntei: Ó, meu Senhor, qual será o resultado dessas coisas? Então ele disse: Vá, Daniel, porque as palavras devem ser mantidas em segredo e seladas até o tempo do fim. Muitos se purificarão, se embranquecerão e serão refinados, e os maus farão o que é mau, e nenhum dos maus entenderá, mas os que têm discernimento entenderão. Leitura do 18. Hoje em dia, pode parecer que as pessoas que fazem coisas ruins não são punidas, mas em breve, Jesus vai julgar aqueles que agem como cabritos e separá-los daqueles que são como ovelhas. Esses maus não vão sobreviver à grande tribulação, nem vão ser ressuscitados no novo mundo. O nome deles não estará no livro de recordação mencionado em Malaquias 3,16. Pergunta: o que vai acontecer em breve com os maus? Então a resposta: Jesus vai julgar aqueles que agem como cabritos. Então eles não vão sobreviver à grande tribulação e nem serão ressuscitados no novo mundo. Leitura do 19. Agora é o momento de provarmos que não somos pessoas más. Jeová está reunindo aqueles que ele considera uma propriedade especial, ou seja, pessoas que são preciosas para ele. Sem dúvida, queremos estar entre essas pessoas. Então, antes da pergunta, vamos fazer a leitura de Malaquias 3, 16 ao 18, que diz assim: Então, os que temiam a Jeová falavam uns com os outros, cada um com o seu próximo, e Jeová prestava atenção e escutava. E diante dele foi escrito um livro de recordação para os que temiam a Jeová e para os que meditavam no seu nome. Eles serão meus, diz Jeová dos exércitos, no dia em que eu produzi uma propriedade especial. Terei compaixão deles, assim como um homem tem compaixão do seu filho que o serve. E vocês verão novamente a diferença entre uma pessoa justa e uma pessoa má, entre quem serve a Deus e quem não o serve. Pergunta: agora é o momento de fazermos o que e por quê? Então a resposta: então agora é o momento de provarmos que somos pessoas boas e não pessoas más. Por quê? Para que assim possamos ser uma pessoa especial para Deus e ser recordada por Jeová. Leitura do 20. Nós realmente vivemos numa época emocionante, mas em breve coisas ainda mais emocionantes vão acontecer. Logo vamos ver o fim de toda a maldade. Depois disso, vamos ver o cumprimento da seguinte promessa que Jeová fez para Daniel: você, no fim dos dias, se levantará para receber a sua porção. Sem dúvida, você não vê a hora de o dia chegar em que seus parentes, amigos e até o próprio Daniel vão se levantar. Então, faça o máximo para ser fiel a Jeová agora, e com certeza seu nome continuará escrito no livro da vida. Pergunta parte A. O que Jeová prometeu para Daniel? Resposta: Jeová prometeu que no final dos dias se levantará para receber a sua porção, ou, se a pessoa morreu, ela será ressuscitada. Parte B. Por que você quer ver o cumprimento dessa promessa? Então a resposta: pois todos nós já perdemos pessoas que amamos. Então, se nós morrermos, seremos ressuscitada e nós iremos ver os nossos parentes, amigos serem ressuscitados também. Então, com certeza, será muito bom ver isso acontecer e continuar com nossos nomes escritos no livro da vida. Então, as perguntas de recapitulação, como bem visto, são textos. Assim como sempre digo e repito, quando tem texto, eu não faço a recapitulação final, certo? Pois cada um tem o seu comentário, o seu ponto de vista, ok? Então aqui a gente encerra nosso estudo de A Sentinela. Então, fiquem todos com a paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.